aí, já parou para pensar em como tudo, absolutamente tudo, está conectado? Hoje a gente vai embarcar numa viagem para entender a grande organização da vida, começando lá no pó de estrelas antigas e chegando até essa teia complexa de vida que cobre o nosso planeta. E vamos começar com uma pergunta que parece ficção científica. Pois é, a pergunta é essa. Será que é verdade que nós somos, literalmente, feitos de poeira de estrelas? Parece uma ideia meio maluca, né? Mas vamos ver o que a ciência diz. A resposta é um gigantesco e surpreendente sim. E isso, olha, não é só uma metáfora poética, não. É um fato científico. O universo não está só lá fora. Ele está de verdade dentro de cada um de nós. Mas como assim? Pensa só. Os elementos essenciais para a vida, o carbono do nosso DNA, o cálcio dos nossos ossos, o oxigênio que a gente respira, eles não nasceram aqui na Terra. Eles foram criados, forjados no coração de estrelas gigantescas há bilhões de anos. E quando essas estrelas morreram em explosões cósmicas espetaculares, as supernovas, elas espalharam esses ingredientes vitais por todo o universo, como se estivessem semeando o cosmos. Foi essa poeira que deu origem a planetas e, eventualmente, a nós. Ok, se a gente tem a mesma origem química de uma rocha, o que nos faz diferentes? A grande sacada é a organização. A vida pega esses mesmos elementos estelares e os organiza em estruturas incrivelmente complexas como o DNA. A vida tem um metabolismo para usar energia e, o mais importante de tudo, é feita de células. E são justamente essas células o nosso ponto de partida. Vamos dar um zoom agora para entender os blocos de construção que marcam a fronteira entre o que é vivo e o que não é. E aqui está ela, a célula. A unidade básica, o tijolinho fundamental de toda a vida que a gente conhece. Pode ser um ser humano com trilhões delas, ou uma única bactéria, é dentro dessa estrutura microscópica que a mágica da vida acontece. E o mais legal é que as células quase nunca trabalham sozinhas. Elas fazem parte de uma escada de complexidade incrível. Olha só, átomos se juntam e formam moléculas, que se organizam em organelas dentro da célula. As células se unem para formar tecidos. Os tecidos constroem os órgãos trabalham juntos em sistemas e todos esses sistemas criam um organismo completo. De um simples átomo de carbono até uma pessoa, uma árvore, um animal. Que impressionante! Mas nem toda célula é igual. Existe uma divisão fundamental na biologia. De um lado, as células procariontes, que são mais simples, mais antigas e não têm um núcleo definido para guardar o material genético. Do outro lado, as eucariontes, como as nossas, que têm um núcleo bem organizadinho e um monte de outras estruturas complexas. Pode parecer só um detalhe, mas essa diferença define os maiores reinos da vida na Terra. Com toda essa diversidade de vida surgindo a partir dessas células, como é que os cientistas conseguem organizar tudo isso? É como tentar arrumar uma biblioteca com milhões de livros, mas sem nenhum sistema de catalogação. Vira uma bagunça, né? A solução para organizar essa biblioteca toda é a taxonomia. Ela é basicamente o sistema de catalogação da biologia. É a ciência que nos permite agrupar os seres vivos com base nas suas semelhanças e, mais importante ainda, na sua história evolutiva, ou seja, no seu parentesco. E esse sistema tem vários níveis, como se fosse um endereço. Começa com o mais geral de todos, o domínio, que seria tipo o país. E aí vai ficando cada vez mais específico, reino, filo, classe, até chegar na espécie, que seria o número da casa. Cada degrau que a gente desce, mais próximo a gente chega de um grupo único de organismos. Mas não adianta nada ter um sistema de arquivos super organizado se cada cientista usar um nome diferente para a mesma criatura, né? A ciência precisava de uma língua universal. E o herói dessa história foi o cientista Carolus Linnaeus, ou Linneu. Ele teve uma ideia genial, dar a cada espécie um único nome científico universal. Assim, um cientista no Brasil e outro no Japão saberiam que estão falando exatamente do mesmo ser vivo. Acabou a confusão. O sistema que ele criou se chama nomenclatura binomial. É um nome de duas partes, geralmente em latim. A primeira palavra indica o gênero e sempre começa com letra maiúscula. A segunda é o epíteto específico e começa com letra minúscula. E o nome completo tem que estar sempre em destaque em itálico ou sublinhado. Simples, elegante e funciona no mundo todo. Usando essa ferramenta de classificação, toda a vida na Terra hoje é dividida em 3 grandes domínios. 2 deles, bactéria e arqueia,
são procariontes, aquelas formas de vida mais simples e antigas. E o terceiro, eucária, é um nosso domínio, que inclui todos os seres vivos com células complexas. E dentro do nosso domínio, o eucária, a vida se divide em 4 reinos principais. Os protistas, que é um grupo bem diverso, os fungos, que são os grandes recicladores da natureza, as plantas, as produtoras que transformam luz solar em energia, e os animais, o reino ao qual nós pertencemos. Certo. Agora que a gente já organizou os indivíduos, vamos dar o passo final. Vamos afastar o zoom de novo e ver como todos esses organismos interagem entre si para formar o mundo que a gente conhece. Da mesma forma que a vida se organiza para dentro, ela também se organiza para fora. Um organismo individual faz parte de uma população da sua espécie. Várias populações de espécies diferentes interagindo formam uma comunidade. Se a gente adicionar a isso os fatores não vivos, a água, o solo, a luz do sol, a gente tem um ecossistema. E a soma de todos os ecossistemas do planeta é o que a gente chama de biosfera, essa camada fina e preciosa de vida que envolve a Terra. E assim tudo se conecta. A vida é, na essência, essa organização complexa de elementos que vieram das estrelas, estruturada em células e classificada por nós para que a gente possa entender e, claro, proteger toda essa biodiversidade. Começamos no cosmos e terminamos aqui, na biosfera. Entender essa jornada é o primeiro passo para valorizar e proteger o nosso lar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Quando a gente percebe que é feito de poeira estelar, organizado em camadas e camadas de complexidade e que faz parte de uma imensa rede de vida global, o que isso muda na forma como a gente enxerga nosso lugar no universo?